Amém, amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião do Desfrute do livro de Apocalipse. Essa é a mensagem de número 15, a Igreja em Éfeso, parte 1. Obviamente, se é parte 1, que haverá a parte 2, e quem sabe até mais do que a parte 2. Só o Senhor sabe. Na semana passada, aqueles que perderam a mensagem sobre De Volta à Ilha de Patmos, eu aconselho vocês a ouvirem. Eu sei que para vocês ouvirem, tem que ter acesso à mensagem, né? Como é que ouve alguma coisa que não tem acesso? Eu estou me esforçando para tentar produzir esse acesso o mais rápido possível para vocês via YouTube, tá bom? Eu tive alguma dificuldade técnica essa semana, mas eu creio que o Senhor vai providenciar. Mas não deixe de assistir, porque, pelo menos para mim, foi uma mensagem muito especial e eu acho que para muitos de nós estamos vivendo um pouco dessa experiência de ser isolado, de ser exilado, né? E ter a experiência de ser exilado na ilha de Patmos, né? Acho que todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos tendo essa experiência de sermos exilados. Então, eu acho que vai ser muito útil para todos nós. Bom, na semana passada nós concluímos, amados irmãos, o capítulo 1 do livro de Apocalipse. Foram 14 mensagens no capítulo 1, e agora vamos começar o capítulo 2. Então, eu vou começar lendo o capítulo 2, a leitura bíblica de hoje, é o capítulo 2, versículo de 1 a 7. Eu vou ler esse trecho todo junto com vocês e depois nós vamos desfrutando ponto por ponto, tá bom? Claro que hoje, mais uma vez, repetindo, nós não vamos desfrutar de toda a igreja em Éfeso, porque tem muita coisa para nós desfrutarmos dessa igreja maravilhosa. Então vamos lá. Ao anjo, Apocalipse 2:1, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Dois pontos. Aí tem 2 pontos. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Amém. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, ó Senhor Jesus. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 2 pontos. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Amém. Então, irmãos, aqui vamos começar, no capítulo 2, vai começar a segunda parte do livro de Apocalipse, a divisão natural do próprio livro, que é as coisas que são. Então, no capítulo 1, foram as coisas que viste, agora o capítulo 2 e 3 serão as coisas que são, e a partir do capítulo 4 em diante serão as coisas que hão de acontecer depois destas, né? As coisas que virão. Então, em relação às coisas que são, é o capítulo 2 e 3 das 7 igrejas. E as 7 igrejas, na época, na verdade, todo o Apocalipse foi escrito inicialmente com a intenção era, claro, a intenção assim, literal do livro era para que fosse mandado para as 7 igrejas. É claro que o Senhor queria muito mais que isso, né? Queria enviar para todos os teus filhos. Na verdade, quando se fala que o Senhor queria mandar a carta, a Apocalipse para as 7 igrejas, porque se você for ver qual era o destino, qual era o destinatário da epístola, da carta de Apocalipse, o livro de Apocalipse. Você lê capítulo 1, Apocalipse 1, versículo 4, são as 7 igrejas. Então fala aqui, ó, Apocalipse 1, 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, né?
Então, o destinatário de todo o livro de Apocalipse são as sete igrejas que se encontram na Ásia. Só que, se nós formos parar para pensar, daqui a pouco vocês vão entender isso, a intenção de Deus era para todo o seu povo, todos os cristãos, tá? A igreja de todas as eras. Por que isso? Vamos explicar melhor para os irmãos. Naquela época de João, na Ásia Menor, que era parte do Império Romano, fazia parte do Império Romano, a Ásia Menor, que hoje está na atual Turquia, faz parte da área de abrangência do país Turquia de hoje, né? Naquela época era uma parte do Império Romano, era uma província do Império Romano. E havia sete igrejas naquela época, e elas estavam quase, praticamente, numa configuração geográfica circular, quase como fosse um círculo, tá? Depois eu vou, mais na próxima mensagem, com mais detalhe, eu vou colocar alguns gráficos para os irmãos aqui, alguns mapas para os irmãos só visualizarem, né? Entenderem melhor essa questão, tá? Imaginarem melhor essa questão. E dessas sete igrejas, hoje, que estão na Turquia, quase poucas existem, né? A igreja, por exemplo, a cidade de Esmirna, que eram sete cidades, né? Esmirna hoje existe, alguns de nós que estiveram lá, né? Papai, Juliana, a Cíntia, tivemos lá. Esmirna é uma cidade, a mamãe também, né? A Esmirna é uma cidade que é Izmir, hoje chama-se Izmir, na Turquia, e é uma das maiores cidades da Turquia. É uma cidade hoje com 5 milhões de habitantes, é uma das cidades mais cosmopolitas da Turquia, né? Bom, existe até hoje. A cidade de Éfeso não existe mais, só um sítio arqueológico muito bem preservado, inclusive, é um dos patrimônios da humanidade, da Unesco. Inclusive, a capinha, o convite que eu fiz para vocês hoje, não sei se aqueles que conhecem, né, sabem, é uma foto da atual cidade, sítio arqueológico da cidade de Éfeso, né? É a famosíssima Biblioteca de Celsus, né? Foi uma das maiores bibliotecas do mundo antigo. Não a maior, uma das maiores bibliotecas do mundo antigo. Bom, então Éfeso hoje só existe como sítio arqueológico, Esmirna existe, acabei de falar, Pérgamo também só como sítio arqueológico, Tiatira também, Sardes, se eu não estou equivocado, também como sítio arqueológico, Laodicea também, e Filadélfia tem uma cidadezinha pequenininha, na verdade. Então, Filadélfia existe com outro nome, mas é bem pequenininha mesmo. Nós tivemos lá também. Eu, particularmente, tive na cidade de Éfeso, pessoalmente, tive em Esmirna, tive em Sardes, tive em Filadélfia e tive em Laodiceia. Só não tivemos a oportunidade de estarmos em Tiatira e Pérgamo. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui de parte histórica da época da cidade de Éfeso, mas muito pouco, tá, irmãos? Porque a nossa intenção aqui não é tanto falar no aspecto histórico em si, tá? Porque isso aí nós perderíamos um pouco de tempo. É lógico que é interessante, né? E se os irmãos quiserem, também pode aprofundar na parte histórica, que se quiserem, né? Mas, assim, a relevância não é tão grande disso. Na época, a cidade de Éfeso era considerada uma das maiores cidades do Império Romano. Se eu não estou equivocado, era a segunda maior cidade do Império Romano, perdendo para Roma, só para Roma, tá? A estimativa é que havia mais ou menos 500 mil habitantes na época. A cidade de Éfeso era bastante grande. A cidade de Éfeso, na época, ela tinha uma das sete maravilhas do mundo antigo, que era, não sei se você recorda, lá em Atos também tinha o templo de Diana, ou também Artemis, né? Diana, se eu não estou equivocado, para os gregos, era uma deusa grega da fertilidade, e Artemis era o mesmo nome dessa deusa, mas para os romanos, a mitologia romana. Então, na mitologia grega era Diana, na mitologia romana é Artemis. Ou vice-versa, posso estar equivocando aqui qual que é dos dois, né? Mas eu acho que Diana é dos gregos, Artemis dos romanos. Mas é a mesma deusa, tá? Então, naquela época, havia um grande templo para a deusa Diana, na cidade de Éfeso, conhecido mundialmente na época do mundo antigo, era muito famoso, e aí muitos peregrinos vinham de vários lugares do mundo antigo para adorar no templo de Diana. Inclusive, foi esse templo de Diana que quiseram apedrejar Paulo ali, né? No, 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 é,
por causa ali Paulo chegou em Éfeso, em Atos, né? Paulo, ele, ali no anfiteatro, que é um anfiteatro muito grande, parece que era para 25 mil pessoas, se eu não estou equivocado, no anfiteatro, nós estivemos lá também. Quiseram apedrejar Paulo ali, quando Paulo deu discurso ali, né? Então eles gritaram durante 2 horas, porque como Paulo pregava contra a idolatria, está lá no livro de Atos, vocês sabem disso, os artesãos que faziam nichos para a deusa Diana iam perder o seu meio de sobrevivência. Então eles, isso tudo está no livro de Atos, vocês sabem disso, né? Então eles, então, revoltados com isso, eles então, com medo de perder o seu ponto de trabalho e o tempo de Diana cair em nada, cair no esquecimento, eles começaram a gritar por 2 horas o nome de Diana, né? Por 2 horas eles gritaram o nome de Diana. Vocês recordam disso? Vamos ler rapidinho? Isso não é tão importante, mas eu acho que não deixa de ser interessante, né? Está lá no livro de Atos, e eu ler com os irmãos, para que a gente possa só relembrar um pouquinho, tá? Então, está lá em Atos 19, vocês se recordam disso, né? Atos 19, e o versículo, Atos 19 inteiro conta essa história toda, né? Mas eu vou ler só o versículo 23 em diante com vocês. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. O caminho era a vida cristã. A vida cristã, na época de Paulo, chamava-se o caminho, né? Chamava-se caminho. Porque a vida cristã, ela é o caminho com letra maiúscula. Não existe outro caminho para nós, irmãos. O nosso caminho, o único caminho que nós temos para viver essa vida humana é na vida cristã, amando o Senhor e amando a igreja. O Senhor, ele é o caminho. Ele disse em João 14, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então, a vida cristã na época chamava-se o caminho, né? Por causa de Cristo, que ele é o caminho e porque não existe outro caminho para nós vivermos a vida humana, a não ser vivendo amando o Senhor, né? Uma questão, a vida cristã é uma questão de progressão. É quanto nós andamos. Nós estamos nesse caminho, não é para ficar parado. Ninguém assume um caminho para ficar parado. Todo caminho tem um início, uma origem e tem um destino que é um fim. A vida cristã é o caminho. Quanto nós temos caminhado nesse caminho? O que é que nós estamos fazendo nesse caminho? Onde nós vamos chegar com esse caminho? O quanto nós progredimos? Se você olhar para trás e falar, Senhor, quantos passos já dei nesse caminho? Será que eu estou parado nesse caminho? Será que eu estou dando passo para trás ou passo para frente? A vida cristã é um caminho para o reino. Então, irmãos, é o caminho. Chegou a hora de nós andarmos. Quanto mais nós andarmos nesse caminho, mais nós teremos, mais o andar desse caminho é ter realidade, quer dizer, ter realidade das coisas espirituais. Quer dizer, viver as coisas espirituais. Quanto mais nós caminhamos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mais verdade nós temos. Por isso que o Senhor falou primeiro em João 14, que ele falou que ele era o caminho, em segundo lugar, ele é a verdade, e só por fim é que ele se torna a nossa vida. Então, se nós assumimos Cristo como nosso caminho, e nós decidimos andar nele, andar em Cristo, andar por meio de Cristo, onde nós pisarmos, pisamos no caminho que é Cristo, vivemos esse caminho, nós vamos começar a ter realidade, verdade. Verdade quer dizer realidade. Eu sou o caminho, a verdade. A verdade começa a tornar-se real na nossa vida. E por fim, se nós tivermos a verdade, ela vai tornar-se a nossa vida. Só quem tem vida com Deus é quem tem a verdade, é quem tem realidade. E só quem tem realidade é quem está andando no caminho. Então vamos lá, dei uma desviadinha aqui, só para vocês entenderem isso, tá bom? Então, versículo 23 fala: Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. O caminho sempre causa alvoroço. Amém! Se nós estamos no caminho, você e eu vamos ter a expectativa de encontrar alvoroço. Tem que ter alvoroço. O caminho é tão diferente, o caminho é tão maravilhoso, o caminho é tão celestial em meio ao mundo tão terreno, o caminho é algo tão cheio de luz em meio ao mundo de trevas,
que ele causa alvoroço. Todos aqueles que andam no caminho causam alvoroço. Houve grande alvoroço acerca do caminho. Bom, eu estou lendo Atos, capítulo, a Emily que entrou agora, estou lendo para a Emily, para ela ficar perdida. Estou lendo Atos, capítulo 19, versículo 23. Então vamos continuar. Versículo 24 agora. Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, e que dava muito lucro aos seus artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Estais vendo e ouvindo, presta atenção na Bíblia. Estais ouvindo, vendo e ouvindo. Olha a sequência que ele fala. É muito interessante, muito maravilhoso. Estais vendo, primeiro você vê, depois você ouve. É tão interessante isso, gravem isso. Estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente. Amém! Nossa função é desencaminhar muita gente, tirar as pessoas do caminho da perdição, desencaminhar elas desse caminho e colocar elas para viver o caminho verdadeiro, que é Cristo e a igreja. Vamos desencaminhar muitos. Pedir para o Senhor, Senhor, me usa para desencaminhar. As pessoas estão no caminho, numa reta, numa ladeira abaixo, para a perdição eterna, para o lago de fogo. Estão no caminho, uma ladeira abaixo, para o lugar de tormento, para o Hades, para o inferno. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia e nos use para desencaminhar essas pessoas e colocá-las no verdadeiro caminho. Mas nós só podemos ser usados pelo Senhor para tirar uma pessoa de um caminho da perdição para botar para o caminho que é Cristo, se nós estivermos vivendo esse caminho com realidade. Tá bom? Por isso Paulo foi tão usado assim. Vamos lá. Afirmando, versículo 26, não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também do próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada. Então, tá vendo? O próprio templo da grande deusa Diana. Na cidade de Éfeso havia, então, um grande templo na época antiga que fazia parte das sete maravilhas do mundo antigo, junto com as pirâmides, junto com o Colosso de Rhodes e outros, não sei se vocês se recordam disso, né? Junto com o mausoléu, né? No nome do mausoléu lá, tal. Eu não lembro todas as sete maravilhas do mundo antigo. Mas as pirâmides também faziam parte do mundo antigo e o grande templo que estava na cidade de Éfeso, de Diana também. Que, inclusive, hoje só resta uma pilastra que foi reconstruída, inclusive, tá? É interessantíssimo. Pegaram as pedras que caíram do templo e botaram uma em cima da outra. Hoje, fizeram isso, arqueologistas, para botar uma pilastrinha. Hoje só tem uma pilastrinha lá, né? Mas vamos lá. Ou seja, foi reduzido em nada. Tá vendo, irmão? Por mais que os homens insistam em manter as coisas dessa terra, no fim elas serão reduzidas em nada. Em nada. Ser estimado em nada. Virou nada mesmo. Tá? E ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Toda a Ásia e o mundo adoram. Se você perguntar hoje, no mundo inteiro, se alguém conhece a deusa Diana, ninguém nunca ouviu falar. Só os historiadores que sabem disso. E você e eu sabemos porque nós lemos a Bíblia. Caso contrário, nós poucos saberíamos o que é a deusa Diana. O mundo inteiro na época adorava a deusa Diana. Quem conhece a deusa Diana hoje? Ninguém. Hoje, o mundo inteiro já ouviu falar pelo menos do nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Vamos continuar. Versículo 28. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: Grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse ainda ao teatro.
que é o anfiteatro da época, né? Cerca de 25 mil pessoas cabia, né? Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. Na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Oh, Senhor Jesus! Tá vendo, irmãos? As pessoas do mundo nem sabem por que elas fazem o que fazem. Nós sabemos por que fazemos o que fazemos. Nós sabemos por que nós estamos reunidos hoje. Estamos reunidos para a glória do Senhor. Estamos reunidos debaixo do nome do Senhor. Estamos reunidos porque o amamos. As pessoas do mundo nem sabem por que elas fazem o que fazem. Você pergunta para elas assim: por que vocês estão bom para a festa hoje? Nem sabem por que foram para a festa. Nem sabem o que estão fazendo lá, certo? Mas esse não é o alvo da nossa mensagem. Vamos continuar. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconhecer que ele era judeu, todos a uma só voz gritaram por espaço de quase 2 horas. Grande a Diana dos Efésios! 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 Irmão, deixa eu te perguntar. Se o mundo invoca uma, uma potestade, que Janus Efé, na verdade, é um espírito maligno, por quase 2 horas, quanto mais nós deveríamos invocar o nome do Senhor o dia inteiro. Você já teve experiência na sua vida? Eu nunca tive. Você já teve experiência na sua vida de invocar o nome do Senhor por quase 2 horas? Você já invocou o nome do Senhor por quase 2 horas? As pessoas do mundo fazem isso pelos seus deuses. As pessoas do mundo vão para um jogo de futebol e ficam quase 2 horas gritando o nome do time deles. Irmãos e irmãs, que vergonha para nós, não é verdade? Quando nós devemos nos envergonhar, nós precisamos aprender a invocar mais o nome do nosso Senhor, dizer assim: grande é o Senhor do seu povo, grande é Cristo, nosso Salvador, grande é Cristo, nosso Senhor, grande e maravilhoso é o Senhor Jesus. Nós temos que gritar assim, né? 35. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, diz: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Havia dentro do templo uma imagem de Diana imensa, imensa. E aí eles acreditavam que o deus Júpiter jogou lá, puf, do céu, né? Essa imagem. Olha que absurdo. Ora, não podendo isso ser contrariado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Porque estes homens que aqui trouxeram não são sacrilégos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição. Sedição é rebelião, né? Não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E havendo dito isso, dissolveu a Assembleia. Então, irmãos, aqui eu fiz só um parêntese em Apocalipse, lá, vamos voltar para lá, Apocalipse capítulo 2, só porque, como eu falo da igreja em Éfeso, eu quis contar um pouco a história, a parte histórica da cidade de Éfeso na época, tá? Então, vamos voltar um pouquinho. Eu estava falando, eu fiz um grande parênteses aqui, vamos voltar um pouquinho. Então, voltando, irmãos. Naquela época, havia, então, 7 igrejas, 7 cidades, e que equivale a 7 igrejas, cada igreja é uma cidade, na Ásia Menor, e elas existiram. Essas 7 cartas que nós vamos desfrutar começando a partir de hoje, que é a carta, que é o capítulo 2 e 3 de Apocalipse, que é a carta à igreja em Éfeso, carta à igreja em Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, foram escritas realmente para as igrejas daquela época, para aquelas 7 igrejas que existiam naquela época. Porém, isso é verdade. Mas, contudo, porém, no entanto, nós precisamos entender também que Apocalipse é um livro profético, é um livro de profecias, é um livro que vai falar do futuro, é um livro de sinais, sinais que revelam coisas futuras. Então, essas 7 cartas, contidas no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, também dizem respeito a
coisas futuras. Não só as 7 igrejas que existiam na época, mas também a própria igreja do Senhor ao longo de todas as eras. Desde que começou com o Senhor e os apóstolos, ali em Atos, né? O Senhor por meio do seu Espírito, por meio dos apóstolos, até a volta do Senhor. Então, a igreja do Senhor, que começou desde ali em Atos e vai até a volta do Senhor, está contida, a história de toda a igreja, desde o início até a volta do Senhor, está contido dentro dessas 7 igrejas. Porque vocês vão perceber que existem muitos pontos aqui dentro das sete igrejas que não podem ser aplicados para as igrejas daquela época, porque não bate com coisas daquela época, com aquelas 7 igrejas que existiam naquela época. Claro, foi escrito para elas, mas tem coisas que não batem com elas. Você está entendendo? Você vai ver coisas aqui que não faz sentido, que só vão fazer sentido quando você vê, quando a gente analisa essas 7 cartas como algo profético, pegando toda a história da igreja. E esse entendimento é muito claro, vocês vão perceber isso na Bíblia. E também é um entendimento que alguns irmãos entendem erroneamente, né? Eu era um deles, que isso começou, esse entendimento que era profético, começou com o irmão Otmani. Não é verdade. Começou muito antes do irmão Otmani, muito antes, desde o século 17, 1600 e pouco, os irmãos já tinham entendimento, até mesmo antes, quem sabe. Eu tenho conhecimento de irmãos de 1600 e pouco, que já tinham entendimento que essas cartas todas contavam algo profético, tá? Não era só para as cartas daquela época, tá bom? Ou seja, por isso que eu digo que o livro de Apocalipse ele foi escrito no capítulo 1, versículo 4, para as 7 igrejas. Mas não é só para as 7 igrejas daquela época, mas para toda a igreja de Deus, desde a época ali de João, quando escreveu, até a volta do Senhor. Por isso é para todos os filhos de Deus. Apocalipse certamente não é um livro para incrédulos. A Apocalipse é um livro para a igreja de Deus, tá? Como qualquer livro da Bíblia, né? Mas principalmente não tem como nem tocar em nada aqui para os incrédulos, né? Isso aqui realmente é maravilhoso, é só para o povo de Deus, para a igreja de Deus. É, Bom, a igreja em Éfeso, vamos começar um pouquinho aqui falando da igreja em Éfeso agora, voltando, né? A igreja em Éfeso, ela começou, vamos falar do ponto de vista profético, tá? Então, todas essas cartas vamos tocar na parte profética. Então, a igreja em Éfeso começou na época que dos apóstolos. A carta da igreja em Éfeso, ela diz respeito ao tempo da igreja, que começou na época dos apóstolos e foi no primeiro século, no início do primeiro século, né, até o finalzinho do primeiro século, quando os apóstolos já haviam falecido, né? Na época de João, João foi o último, João pegou a igreja, pegou assim a parte final da igreja em Éfeso e surgiu os pais da igreja, né? Que foram os que vieram depois de João, vieram depois de outros. Esses pegaram a igreja em Éfeso. Aí, a próxima igreja, estou falando aqui resumo das 7 igrejas, que começaram a igreja em Éfeso, é a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna quer dizer a igreja sofredora, que passaram por sofrimentos, que vai desde o final do primeiro século até o século quarto, até o final do século IV, tá? Diz respeito à perseguição, à grande perseguição que a igreja de Deus sofreu na mão do Império Romano. Por isso que a igreja de Esmirna quer dizer a igreja sofredora, passaram por muita perseguição. Nós vamos ver quando nós estivermos na igreja de Esmirna que eles passaram por 10 grandes perseguições durante o Império Romano. E aí, no final do século IV, quando Constantino foi um dos imperadores do Império Romano, então a igreja cai no auspício, ou seja, no agrado de Constantino. Constantino, então, começa a dar, ao invés de perseguir a igreja, como um dos imperadores, começa, então, a proteger a igreja, começa, então, a assumir a igreja, e ele mistura, então, a política, o Estado com a igreja. Aí surge, no final do século XX, do século IV, aí surge a igreja em Pérgamo, que quer dizer, a palavra Pérgamo quer dizer casamento do mundo com a igreja, tá? Ou torre alta, depois nós vamos entender isso melhor. E isso vai até do século IV, vai até o século VI, quando é estabelecido o sistema papal. Quando estabelece o sistema papal, surgem os papas,
Aí termina a igreja em Pérgamo e começa a era da igreja em Tiatira, que representa a igreja católica, apostólica romana, que vai desde o estabelecimento do sistema papal, no final do século VI, até a volta do Senhor. Então, você veja que a igreja católica está até aqui hoje, até hoje está aqui, e vai permanecer até a volta do Senhor, tá? Por isso, irmãos, eu quero aproveitar aqui e dar um conceito para os irmãos. Tem muitos irmãos que falam assim, né? Ah, irmão, algo que não é do Senhor, o Senhor vai remover. Algo que não é do Senhor, o Senhor vai tratar. Veja, se isso fosse plenamente verdade, tem coisas que o Senhor não trata, irmão. Tem coisas que o Senhor deixa até a volta dele. Tem coisas que o Senhor vai tratar só na volta dele. Se isso fosse verdade absoluta, por que a Igreja Católica está até aqui hoje? Tem tanta coisa maligna na Igreja Católica, tantas coisas terríveis. Nós vamos ver. Quando chegar na Igreja Católica, teatro, você vê cada coisas brutais e terríveis. Nós vamos ver as profundezas de Satanás. Nós vamos ver as coisas profundas de Satanás ali no meio. Por que o Senhor permite, então, tolera? Porque o Senhor deixa as coisas acontecer e vai tratar só na volta do Senhor. Então, irmãos, esse argumento não pode ser válido para aqueles que viram a verdade, precisam sair pela verdade, precisam amar a verdade, tá bom? Depois da igreja em Tiatira, aí nós vemos que vai até a volta do Senhor, vem a igreja em Sardes. A igreja em Sardes simboliza a igreja que fez a reforma, a igreja protestante, né? Que fez a restauração. A palavra Sardes quer dizer restauração. Começou quando Deus começou a restaurar as verdades. Ele começou com Martinho Lutero, que saiu pelo Senhor no final no início do século, início ou final, né? Não sei bem, não lembro de cabeça aqui agora, acho que foi o final, né? Estou equivocado, do século XVI, 1500 alguma coisa, eu realmente não recordo o ano preciso. Começou com Martinho Lutero e os outros reformadores que vieram, né? Depois de Martinho Lutero, ou junto com Martinho Lutero vieram vários outros, inclusive João Calvino, e foram restaurando as verdades da Bíblia, começando por restaurar a verdade mais básica e importante, que é a salvação pela fé, não por obras, né? E a igreja protestante, que representa as igrejas, as denominações de hoje, vão até a volta do Senhor. Até hoje estão aí. E o Senhor só vai lidar com isso na volta do Senhor. Depois, a próxima que vem é a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia representa a igreja do amor fraternal, em que os irmãos se amam, em que há amor entre os irmãos, em que a igreja que ela é simples, que ela valoriza somente duas coisas, que é o nome do Senhor e a sua palavra, mais nada, que ama a sua palavra, ama de todo o coração e ama o nome do Senhor, e que por isso tem pouca força. Essa igreja começou, a igreja em Filadélfia, a realidade dela começou no final do século XIX, com os irmãos na Inglaterra, os irmãos unidos na Inglaterra, 1800 e pouco, e ela também vai até a volta do Senhor. Até a volta do Senhor vai haver aqueles que amam o Senhor de todo o coração, que amam uns aos outros, que amam a unidade e que amam a palavra e amam o nome do Senhor. E aí a igreja, por fim, Laodiceia, representa a igreja orgulhosa, representa a igreja na sua mornidão, que caiu no orgulho, na frieza, não na frieza, assim, na mornidão, né? Essa palavra correta, não frieza. Fria é uma coisa, quente é outra, morno é o meio termo, né? A igreja, vamos dizer assim, que entrou no estado de mornidão, a igreja orgulhosa, até de certo ponto apóstata também, né? Apostasia quer dizer o abandono da fé, começa a abandonar até mesmo o Senhor, né? É a igreja orgulhosa. Também começou no final do século XIX, os próprios irmãos unidos, e vai até a volta do Senhor, tá? Várias situações, vários irmãos caíram e cairão na igreja de Laodiceia, né? Então, essa é um resumo das 7 igrejas. É claro que quando nós estivermos desfrutando aqui, irmão, nós vamos ter aplicações, cada igreja que nós vamos desfrutar aqui vai ter aplicações para a nossa vida. A igreja em Éfeso não existe mais, a igreja em Éfeso é a época dos apóstolos, mas quer dizer que essa carta não é para nós? Não, é para nós, tem muitas aplicações para nós. A igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo também não existem mais. Mas por isso não é para nós? Não, claro que é para nós. A igreja de Tiatira representa a igreja católica. Nós não fazemos parte da igreja católica, mas não é para nós? É para nós sim, tem muitas coisas para nós aqui. A igreja de Sardes também é para nós, Filadélfia é para nós, Laodiceia é para nós. Toda a palavra de Deus é para nós, tá bom, irmãos? E nossa condição espiritual, muitas vezes, está circulando entre uma dessas 7 igrejas. A condição espiritual nossa
individualmente, também como igreja. Muitas vezes, nós, apesar de não existir mais, rigorosamente falando, a igreja em Éfeso, Esmirna e Pérgamo, existe só as últimas quatro, mas é, essas três igrejas não existe mais, mas a condição espiritual delas existe no nosso coração. Nós podemos estar, a igreja pode estar passando por dessas características dessas sete igrejas. Ah, e antes de eu continuar um pouquinho, eu quero explicar um pouquinho mais para os irmãos. Como é que nós sabemos que das sete igrejas, as três primeiras não existem mais e as outras quartas e as últimas quartas existirão até a volta do Senhor? Como é que nós sabemos isso? Tem muitas explicações. Até pelo próprio, quando nós estamos desfrutando, terminamos de concluir as sete igrejas, vocês vão entender claramente como isso é verdade. Mas existe uma própria explicação na própria palavra de Deus. Quando nós lemos a carta da igreja de Éfeso, vocês vão ver que nada, que nós já lemos aqui, não fala nada sobre a volta do Senhor. A igreja de Esmirna também não fala nada sobre a volta do Senhor. A igreja em Pérgamo é a carta que não fala nada sobre a volta do Senhor. A partir da igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, Filadélfia, Laodiceia, as outras quatro, todas as quatro vão mencionar algo da volta do Senhor, indicando que elas vão permanecer até a volta do Senhor, porque tu está falando com elas, dizendo assim, olha, isso, e eu vou voltar. Entenderam? Então, isso mostra que eles ficaram até a volta do Senhor, tá? Então, se você pegar, por exemplo, vamos tentar localizar rápido aqui, eu não separei os versículos, mas vamos tentar localizar só para os irmãos entenderem, tá? Olha o Apocalipse capítulo 2, versículo 25. Olha o que o Senhor fala aqui, ó. Para que a gente atire a igreja católica, né? Fala, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Até que eu venha. Está falando da volta do Senhor. Por isso, a igreja a gente atira vai existir até a volta do Senhor, até que o Senhor venha, tá? Igreja de Sardes, no capítulo 3. Vamos procurar onde está o versículo da volta do Senhor. Está no versículo 3. Olha lá. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, eu virei o Senhor como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, aqui o Senhor fala claramente para a igreja de Sardes que o Senhor vai voltar contra eles. Vai vir como ladrão, tá? Se não vigiar, virá contra eles. Então, eles vão permanecer até a volta do Senhor para que o Senhor venha e encontre eles como ladrão, tá? Filadélfia, vamos encontrar onde fala em Filadélfia da volta do Senhor. Versículo 10, versículo 11. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Então, o Senhor fala para a igreja de Filadélfia assim, eu venho sem demora. Ou seja, eu vou encontrar com vocês. Conserva o que vocês têm para que ninguém tome a sua coroa. Você já tem a coroa. Você não precisa adquirir a coroa mais, você já tem a coroa. Você precisa agora conservar a coroa. O que quer dizer a coroa? Reinar com o Senhor. Vocês já são vencedores, vocês vão reinar com o Senhor, mas conserva o que vocês têm, que vocês podem perder, tá? A igreja de Filadélfia pode perder a coroa? Pode. Como que ela pode perder a coroa? Ela pode perder a coroa virando a igreja em Laodiceia. A igreja de Laodiceia é a continuação da igreja de Filadélfia. É a igreja de Filadélfia que se orgulhou. Laodiceia era antigamente a igreja de Filadélfia, mas caiu no orgulho, tá? Quando ela cai no orgulho, ela perde a coroa. Ela não conservou a coroa, tá? Agora vamos para a igreja de Laodiceia. Onde fala a igreja de Laodiceia sobre a volta do Senhor? Vamos ver lá? Onde fala isso? É... ah, é... é no versículo 20, né? Olha o versículo 20. Deixa eu encontrar certinho para os irmãos. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quando o Senhor diz que vai entrar na casa, quer dizer que o Senhor vai voltar a ter comunhão, vai voltar, na volta do Senhor vai voltar e ter comunhão com a igreja em Laodiceia, se ela se abrir, se ela se arrepender, né? Vamos continuar também. Fala assim: ao vencedor dali sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito das igrejas. Então, o Senhor bater na porta da igreja, eis que estou à porta e bato. Isso quer dizer que o Senhor
a igreja em Laodiceia, ela existe até hoje, vai existir até a volta do Senhor. Você está batendo a porta da igreja de Laodiceia até ele voltar. Se a igreja de Laodiceia abrir a porta, por que abrir a porta? Porque a igreja de Laodiceia é tão orgulhosa, ela está tão orgulhosa do que ela tem, das coisas espirituais que ela colocou o próprio Senhor para fora. Já pensou você colocar o próprio Senhor para fora da igreja? E aí o Senhor começa a bater para querer entrar de volta. Deixa eu entrar. Ou seja, você vai bater na porta da igreja de Laodiceia até a volta dele. Se alguém ouvir e abrir a porta, o senhor entra e tem comunhão. Essa comunhão aqui é a comunhão das bodas, né, no final, tá bom? Então, assim, o que eu quero dizer para os irmãos, que por isso, por essas coisas que nós sabemos, nós entendemos, que essas quatro últimas igrejas vão continuar até a volta do Senhor, tá? Por isso que nós explicamos isso para os irmãos, para os irmãos tenham entendido. Vamos voltar para a igreja em Éfeso aqui. Hoje eu vou falar só um pouquinho mais da igreja em Éfeso, né? Mas vamos falar sobre a igreja em Éfeso. Vamos voltar para o capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, dois pontos. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Bom, uma coisa importante de falar para os irmãos, eu preciso dizer aqui, é que é uma característica, existem muitas características comuns às sete igrejas, às sete cartas, tá? No capítulo 2 e 3. A primeira característica comum a todas elas, claro, havia muitas características peculiares de cada uma delas também, mas há características comuns às sete igrejas. Então, a primeira característica comum, nós vamos ver em todas as cartas, é o Senhor sempre começa a carta àquela igreja dizendo quem ele é, falando algo sobre si. O Senhor começa a falar algo sobre a pessoa dele, tá? Para depois vai falar algo da igreja. E depois vai falar algo que a igreja precisa fazer. Então, primeiro, sempre começa falando, o Senhor começa a carta falando quem ele é. Se você observar, eu acabei de ler aqui o Apocalipse 2:1, vamos para o Apocalipse 2:8, só para vocês entenderem. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Você está falando algo dele. Agora, na igreja de Pérgamo, versículo 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Então, começa falando algo dele, tá? Versículo 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve, essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido. Então, começa a falar algo dele. No capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja de Sardes escreve, essas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Está falando algo dele, do próprio Senhor. No versículo 7, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Só está falando algo dele. No versículo 14, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, o Senhor sempre começa as sete cartas falando algo dele, para depois falar o que é que o Senhor conhece da igreja e o que o Senhor quer que a igreja faça, tá? E isso, irmãos, é muito significativo, porque isso mostra que a coisa mais importante da nossa vida cristã, na vida da igreja, é primeiro conhecer quem o Senhor é. O que é o mais importante na nossa vida cristã, na vida da igreja? É que todos nós, como igreja, conheçamos quem é o nosso Senhor. Irmão e irmã, não se preocupe no que nós devemos fazer pelo Senhor. Nos preocupemos inicialmente em saber quem é o nosso Senhor. A coisa mais importante que o Senhor fala para cada um de nós, para cada uma das sete igrejas, é algo dele. A coisa mais importante, irmãos, para todos nós que amamos o Senhor é sabermos algo do nosso Senhor e conhecermos Ele com intimidade e com profundidade. Eu sempre disse que todos nós, eu gosto de repetir isso, né? Se você não concorda, me perdoe, mas eu gosto de repetir isso, que todo cristão deveria conhecer o seu Senhor nos mínimos detalhes. Deveria conhecer, eu brinco, até as pintinhas do Senhor Jesus. É claro que isso é uma brincadeira, né? Eu não sei se o senhor tem pintinho. Eu quero dizer, conhecer os detalhes do Senhor, conhecer cada aspecto do nosso Senhor, conhecer o nosso Senhor na intimidade.
É isso que o Senhor espera. E todo cristão deveria, quando nós pregarmos, falarmos sobre o Senhor, quando nós compartilharmos sobre o Senhor, quando nós pregarmos o Evangelho, ou nós fizermos qualquer coisa pelo Senhor, deveria ser sempre para a glória do Senhor, para mostrar para as pessoas quem é o nosso Senhor. Quem é o Senhor a qual nós amamos? Quem é o Senhor a qual nós servimos? A verdadeira pregação é falar do Senhor e não do pregador. É falar quem é o Senhor. É falar da pessoa gloriosa de Cristo. Cristo deve ser o centro de toda a nossa palavra, de toda a nossa vida, de todos os nossos atos, de tudo que fazemos, pensamos, deve ser Cristo. Mas para isso, nós precisamos conhecer totalmente o Senhor. A pergunta é: nós estamos preocupados em conhecê-lo ou em fazer algo por ele? Ou em fazer algo para ele? Irmão, quanto ao Senhor nos conhecer, ele nos conhece. Nós não precisamos preocupar. Será que o Senhor me conhece? O Senhor nos conhece totalmente. O Senhor nos conhece mais do que nós possamos um dia imaginar que nós nos conhecemos. O Senhor nos conhece mesmo antes de nós existirmos. O Senhor nos conhece, como fala o livro de Salmos, quando nós éramos ainda uma substância sem forma na barriga da nossa mãe. Quando éramos um feto que nem tinha a forma de um feto. O Senhor nos conhece, na verdade, antes da fundação do universo. Antes da fundação do universo, onde não existia nem planeta, nem universo, o Senhor já havia nos predestinado para a salvação. O Senhor nos conhece. A preocupação não é se o Senhor nos conhece, é se nós o conhecemos. Como fala o livro de Oséias, nós precisamos prosseguir, conhecer o Senhor até que ele venha. Conhecendo o Senhor todos os dias. Por isso, o Senhor começa cada uma das 7 cartas falando assim algo dele. Vocês me conhecem? Vocês sabem quem eu sou? E olha, mais uma coisa que eu digo para os irmãos. Quando o Senhor começa cada uma, você presta bem atenção nisso. Quando o Senhor começa, vou falar até devagar. Quando o Senhor começa cada uma das 7 cartas, o Senhor começa falando algo dele. E esse algo dele, que o Senhor está falando, é justamente o que aquela igreja precisa para vencer a degradação, os problemas daquela igreja. Por exemplo, a igreja em Éfeso, o que ela precisa para vencer? Ela precisa saber que o Senhor é aquele que tem na mão direita as 7 igrejas que andam no meio dos candelabros. O Senhor anda no meio dos candelabros. O Senhor está andando no meio da igreja em Éfeso. O Senhor tem os vencedores na sua mão. O Senhor tem aqueles que amam a igreja, os anjos, as estrelas na sua mão. Justamente o que a igreja precisa em Éfeso para vencer a degradação que começou, que se instalou nela, é o que o Senhor é. E assim, sucessivamente, em cada uma dessas igrejas. A igreja de Esmirna, por exemplo, quando fala assim, ó, capítulo 2, Apocalipse, versículo 8. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto ou não viver. O que é a igreja de Esmirna, que é o período da igreja sofredora, que estava sofrendo para o Senhor, muitos morrendo para o Senhor. Na época da igreja de Esmirna, houve milhares de irmãos que se tornaram mártires pelo Senhor. O que a igreja de Esmirna precisa? Precisa saber que o Senhor é o primeiro e o último, que esteve morto ou não viver. E que se eles morrer pelo Senhor, eles vão tornar a viver também. E que se eles tomarem o Senhor como primeiro, o Senhor será o último na vida deles. O que a igreja de Minas precisa? Conhecer o poder da ressurreição do Senhor, porque eles morreram pelo Senhor. Igreja de Pérgamo. O que a igreja de Pérgamo, que a igreja mundana, que houve um casamento entre a igreja e o mundo, de tal forma que você não sabe o que é igreja, não sabe o que é mundo. Você olha para a igreja e vê o mundo. Você olha para o mundo, você vê a igreja. Você não sabe. Peraí, o que é mundo? O que é igreja? Virou a mesma coisa. Igreja deveria ser totalmente o oposto do mundo. Deveria ser os chamados para fora do mundo. A palavra igreja quer dizer eclesia, quer dizer em grego chamados para fora. Fora de onde? Do mundo. O mundo é totalmente diferente da igreja. A igreja saiu do mundo, mas não pertence ao mundo. Vive no mundo, mas não pertence ao mundo. A igreja é luz, o mundo é trevas. Mas na igreja em Pérgamo houve um casamento de novo, misturou totalmente essas duas coisas. Você não sabe diferenciar aqui que é o quê. Então o que eles precisam para poder separar a igreja do mundo, que houve um casamento aqui? Precisa do Senhor com uma espada de 2 gumes. Olha o que fala aqui, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Precisa do Senhor com uma espada que vem separar o que é esse casamento, criar um divórcio desse casamento entre mundo e igreja. Fala,
Isso aqui é mundo, isso aqui é igreja. Só quem pode fazer isso é o Senhor com uma espada afiada de dois gumes. Irmão, eu não vou falar de todas as igrejas aqui por causa do tempo, mas só para mostrar para os irmãos que o que a igreja precisa para vencer a degradação ou os problemas daquela igreja é conhecer o Senhor. O que é que você e eu precisamos, ou eu e você precisamos para vencer a degradação? É conhecer o nosso amado. Irmão, gaste tempo com o seu amado. Conheça o seu amado. A noiva conhece o noivo e o noivo conhece a noiva. O noivo quer a noiva e a noiva quer o noivo. Seja Maria, a melhor parte não será tirada. Caia aos pés do Senhor. Vocês se recordam de Atos capítulo 9? Vamos ler lá, Atos 9. Vamos ler Atos 9. Atos 9, versículo 1, fala assim. Todo mundo conhece, né? Mas vamos lá. Saindo, respirando, Saulo, quer dizer, perdão, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho, ó, do caminho. Amém! Nós somos do caminho. Amém! Assim, homens como mulheres, os levaste presos para Jerusalém. A vida cristã sempre é o caminho. Irmão, na nossa vida cristã, nós nunca cairemos numa situação em que nós não sabemos o caminho. A vida cristã é o próprio caminho. Nós nunca estaremos encruzilhada. Depois, estamos encruzilhada até conhecer o caminho. Depois que nós conhecemos o caminho, irmão, nós sabemos nossa direção. Sabemos de onde nós viemos, sabemos de onde nós vamos. A vida cristã é o caminho. Vamos continuar. Assim, homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: qual foi a pergunta, primeira pergunta que Saulo fez para o Senhor? É: quem és tu, Senhor? Irmão, a primeira coisa mais importante na vida cristã é conhecer quem és tu, Senhor. Quem é nosso Senhor? Por isso, nas sete cartas, começa falando, sempre o Senhor começa falando quem ele é. Algo dele. A pergunta mais importante é: quem és tu, Senhor? Quem és tu? E a resposta foi: eu sou. Eu sou. A coisa mais importante é saber que o nosso Senhor é o grande eu sou. Ele é o que ele é. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levante-te, entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer, não é? E aí, vamos aqui está um pouco resumida a experiência de Paulo, né? Vamos para Atos 22. Atos 22. Fica mais clara a experiência de Paulo em Atos 22. Atos 22. Atos 22, versículo 7, fala assim: Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 22, 7. Agora o 8. Perguntei: Quem és tu, Senhor? Qual é a primeira pergunta que nós devemos fazer na nossa vida cristã? É: quem és tu, Senhor? É conhecer o Senhor. Ao que me respondeu: Eu sou Jesus Nazaré, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Aí então vem a segunda pergunta. Então perguntei: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. A segunda pergunta é: O que eu farei? Aí é: Senhor, agora que eu sei quem tu és, que tu és Jesus, agora eu quero te perguntar: o que tu queres de mim? O que eu preciso fazer? Irmão, esses dois princípios regem toda a palavra de Deus. Esses dois princípios é conhecer quem é o Senhor para depois fazer algo por ele, é o que está nas sete igrejas.
Cada igreja sempre começa com isso, o Senhor mostrando quem Ele é, para depois mostrar o que a igreja precisa fazer, o que vocês devem fazer. Mas primeiro, se vocês souberem quem eu sou, vocês saberão o que eu quero que vocês façam. Se vocês saberem quem eu sou, o que eu sou determina o que vocês fazem. O que te farei? O que te farei? O que eu farei, Senhor? Vem da comunhão de quem és tu, Senhor. O que eu farei vem da experiência de gastar tempo na presença do Senhor, conhecendo quem Ele é. É Ele que nos determina os nossos passos. É Ele que nos diz o que nós devemos fazer. Mas começa com quem eu sou. Tá bom, irmãos? Espero que irmãos tenham ganhado essa questão, porque vocês vão ver isso nas 7 igrejas muito claramente, tá? Vamos voltar para a igreja em Éfeso. Apocalipse capítulo 2, né? Versículo 1. Isso aqui é maravilhoso. Eu quero que vocês prestem bem atenção nesse ponto, porque eu vou até parar nesse ponto aqui. Eu vou ler esse ponto e vou parar nesse ponto, tá bom? Mas eu quero que vocês prestem bem atenção, que isso é muito rico. Apocalipse, bom, pelo menos eu acho, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 1, fala assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, 2 pontos. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, quando você falou isso para a igreja em Éfeso, equivale à visão que João teve no capítulo 1. Por exemplo, se você olhar no versículo João capítulo 1, versículo 12, fala assim, quando João viu, né, viu o Senhor, Cristo glorificado, fala assim, Apocalipse 1, 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, cingida à altura do peito, como uma cinta de ouro. Então, o Senhor estava no meio dos candeeiros. Ó, versículo 12. Voltei para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, que é o Senhor. É o mesmo que você falou para a igreja em Éfeso no início. Versículo 1. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Isso quer dizer o quê? Presta bem atenção agora. Quer dizer que o Senhor, ele estava andando no meio dos candeeiros. O que são os candeeiros de ouro? São as 7 igrejas. São as igrejas. São 7 candeeiros, são 7 igrejas, tá? Ó, irmão, como é que você sabe que os 7 candeeiros são as 7 igrejas? Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Leia. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O próprio Senhor explicou. Então, quando o Senhor estava andando no meio das igrejas, isso mostra que o Senhor estava andando cuidando de cada uma delas. Ou seja, a visão qual era? Era ver o Senhor no meio das 7 igrejas. Eu quero te perguntar: havia algo intermediário entre o Senhor, que era o sacerdote, o sumo sacerdote, cuidando das 7 igrejas, e as 7 igrejas? Havia algo entre o Senhor e elas? Não! A visão era o Senhor no meio das 7 igrejas, sem nenhum intermediário. Ou seja, o cuidado, o falar do Senhor é direto com a igreja. O Senhor não utiliza intermediários. É o Senhor cuidando diretamente das 7 igrejas. O Senhor não usa nenhum sistema de hierarquia. O Senhor não usa nenhum sistema de pessoas. O Senhor não usa nenhum sistema de religião. O Senhor não usa nenhum sistema de organização. O Senhor fala direto com com as 7 igrejas, tá? Eu queria até. Eu vou pegar o livro para ler para os meus. Só um segundinho. Eu acho maravilhoso isso. Pronto, voltei. Eu queria só pegar para os irmãos. Olha que coisa maravilhosa, né? É tremendo. Eu fiquei encantado. Se você, olha, eu vou ler para os irmãos no livro aqui, tá? Esse aqui é do comentário bíblico do William MacDonald, tá? Um dos Irmãos Unidos. Olha o que ele fala aqui no versículo, é, desse versículo, né? Fala assim: a pessoa de Cristo no meio dos candeeiros era um semelhante ao Filho do Homem. Não havia nada entre ele e cada um dos candelabros das igrejas. Não havia nenhuma agência, nenhuma hierarquia
organização. Cada igreja era autônoma. Cada igreja era autônoma e o Senhor cuidava diretamente de cada uma delas. É isso que a Bíblia nos ensina. É Cristo como a cabeça cuidando do seu corpo. Aí você pode me dizer assim: peraí, irmão Gustavo, tudo bem, amém, maravilha. Mas o versículo 1 fala que o Senhor escreveu para o anjo. E o anjo que transmitiu a mensagem para a igreja. Quer dizer, então, que havia um anjo aqui no meio, entre Cristo e a igreja. Bom, eu quero explicar melhor para os irmãos esse ponto. Sim, no que diz respeito à mensagem, à palavra, Deus pode usar homens. O anjo aqui simboliza os homens. Você sabe, eu já expliquei o que são os anjos aqui em Apocalipse. Os anjos são os mensageiros do Senhor. No que diz respeito à transmissão da palavra, Deus pode usar. Não é que Deus só usa ou sempre usa. Deus pode usar homens, anjos, né, mensageiros, irmãos, para transmitir algo para a sua igreja. Isso sim, no que diz respeito à mensagem, sim. Mas nunca, em hipótese nenhuma, esse mensageiro pode substituir a pessoa do Senhor. Ele é só um mensageiro, que é o significado da palavra anjo. Ele não é o dono da palavra. Ele é só um mensageiro. Ele é só um mensageiro. Mas nem um intermediário ele pode ser. Ele é simplesmente alguém usado pelo Senhor. Então, ele não é um intermediário. Ou seja, quando o homem ele começa a assumir a posição do Senhor, aí ele virou intermediário. Então, irmãos, Deus usa os homens. O princípio no Novo Testamento é o princípio da encarnação, que Deus deseja usar os homens. Deus tornou-se um homem, Deus deseja usar o homem, tá? Isso que é encarnação. Quando Deus tornou-se um homem, Deus quis usar Cristo, um homem, tá? Para a nossa salvação. Daí para frente, Deus usa os homens. Sim, Deus usa os homens. Mas nunca os homens usados podem se colocar na posição daquele que o enviou. Nunca. Ele é simplesmente um servo e mais nada. Ele é simplesmente alguém que Deus está utilizando, tá? Só utilizando, mas nunca intermediando, nunca. Ou seja, o contato direto entre o Senhor e a igreja é direto. O Senhor tem esse contato direto. Inclusive, quando fala aqui nas sete igrejas, fala de mensagem, mas na questão do cuidado dia a dia, é o Senhor mesmo cuidando das sete igrejas, o Senhor mesmo andando no meio dos candelabros, o Senhor diretamente cuidando, lidando, tratando com cada um dos aspectos do candelabro. Tanto é que quando você lê as sete igrejas, você esquece até que o Senhor escreveu para o anjo, que é mencionado só no primeiro versículo. Todos os versículos de cada igreja é o Senhor falando. Você até esquece disso. Você até não percebe mais, porque é só no comecinho. Depois é só o Senhor, Senhor, Senhor. Você sente que é o Senhor falando diretamente, tá? Na verdade, outro princípio também é que começa as sete igrejas, cada uma das cartas das sete igrejas, começa o Senhor falando, é o Senhor Jesus falando, e termina com o Espírito falando. Sempre assim, no final de cada uma das cartas, é o Espírito falando e fazendo um chamamento para os vencedores, tá? Ou seja, quem são os vencedores? São aqueles irmãos daquela igreja que venceram, que conseguiram obedecer ao Senhor e venceram a dificuldade, a degradação daquela igreja. Esses são os vencedores. É o chamamento dos vencedores, pelo Espírito. Começa sempre o Senhor falando, termina com o Espírito falando, chamando vencedores. Aí a pergunta é: Cristo é diferente do Espírito? Porque começa com Cristo, termina com o Espírito, então isso mostra que são duas pessoas? Não! Cristo e o Espírito é um só. Isso é uma prova categórica, claro que nós temos milhões de outras provas, que o Senhor, ele é o Espírito, tá? Cristo e o Espírito não são diferentes. O Senhor começa falando e termina com o Espírito falando. Por exemplo, olha no versículo 7, Apocalipse 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tá vendo? O Espírito diz diretamente às igrejas. Diz às igrejas. Versículo. A carta foi enviada através de um mensageiro, que é um anjo, uma pessoa, tá? Um anjo quer dizer uma pessoa. Mas, quando chega no chamamento,
é algo que o Espírito fala interiormente com cada um de nós. Qual é a diferença aqui, em termos de aplicação, de começar falando de Cristo, cada uma das cartas, e terminar com o Espírito? Cristo e Espírito é a mesma pessoa. Só que a aplicação é que, quando o Senhor fala, ainda é algo muito objetivo, é algo muito geral. Mas quando chega no final de cada carta, já não é já é o Cristo Espírito falando cada um de nós. É algo interior, porque o Espírito está dentro de nós. Lembre-se, irmãos, o Espírito não está no ar. O Espírito está dentro do nosso espírito. Quando termina a carta, que é algo que é o chamamento dos vencedores, você começa falando algo muito íntimo. Eu quero que vocês percebam isso quando nós estivermos lendo as 7 cartas. No final, vocês vão ver, é o Espírito falando algo muito íntimo, falando só para aqueles que realmente vão vencer, os vencedores. É algo falando lá no profundo. Quando a Bíblia cita o Espírito falando, ouça o que o Espírito diz, é algo muito pessoal e íntimo. Não é nem o Cristo objetivo falando palavras objetivas. É agora o Espírito falando com você e comigo. Entende? Claro, você comigo, você com toda a igreja, mas falando para aqueles que vão vencer. É algo só os vencedores ouvirão. É algo íntimo demais. Entende, irmãos? Por isso é que mostra que o Senhor está relacionando diretamente com cada um do seu povo. Outra coisa, quando chega no final de cada das 7 cartas, fala assim, ó, vamos ler o versículo 2:7 como exemplo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 2 pontos. Você fala, peraí, essa carta em Éfeso aqui não é a carta só para a igreja em Éfeso? É. Mas por que no final fala que o Espírito está falando, não é só para a igreja em Éfeso, está falando para as igrejas, no plural, igreja, falando para todas as 7 igrejas. Porque o que o Espírito fala para cada uma das igrejas, em particular, vale para todas as outras. O que o Espírito fala para uma, vale para todas as outras. Esse chamamento do Espírito para a igreja em Éfeso é também válido para todas as outras igrejas. E assim sucessivamente para cada uma das outras. Sempre é assim. Olha no capítulo 2, versículo 11. Quem tem a igreja em Esmirna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está falando, tá dentro da carta da igreja de Esmirna, mas o Espírito está falando para todas as igrejas, todas as 7. Chega no versículo, na igreja em Pérgamo, no versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está dentro da carta da igreja em Pérgamo, mas o Espírito está falando para todas as igrejas. Sempre quando fala do vencedor, é para todas as igrejas, tá? Assim também que a gente atira ao versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha a igreja em Sardes, no versículo 6, Apocalipse 3:6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, no plural. Olha no versículo 13, a igreja em Filadélfia. Tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E para a igreja em Laodiceia, no versículo 22, a mesma coisa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, no plural. Tá? Então, quando o Senhor fala algo para um vencedor, vale para todos. Isso é um princípio da nossa vida cristã também, irmão, irmã. Quando o Senhor falar algo com outro irmão, se nós tivermos uma atitude de um vencedor, nós vamos querer ouvir também. O Senhor falou com aquele irmão, mas irmão, conta para mim também, porque pode me ajudar também. A experiência de um irmão pode ser a minha experiência também. E o que um irmão passou pode me ajudar também. Até naquilo que foi negativo que o irmão passou, pode me ajudar a não cair no mesmo erro. Se eu tiver a atitude de um vencedor, eu não vou querer cair no mesmo erro para aprender a mesma lição que ele aprendeu. Ele sofreu muito para aprender aquela lição. Eu posso pular aquele sofrimento aprendendo a lição que ele aprendeu de cara, sem passar pelo sofrimento que ele passou. Se eu for alguém que tinha uma atitude de um vencedor, o vencedor sempre vai ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Eu vou ouvir o que o Senhor está falando com todas as igrejas, tá bom? Porque o Senhor tem algo para todos nós. Eu vou parar por aqui, irmãos, tá? Semana que vem nós vamos continuar do versículo 2 em diante, tá bom? Amém, Jesus Senhor.